Olá, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde. Nós vamos iniciar agora a aula sobre fungos. A gente pode ver essa bela imagem mostrando esse reino que está bem presente no nosso dia a dia. Então, de várias formas, ele está fazendo parte da nossa vida. Esse é o nosso terceiro reino. Esse terceiro reino, eles são seres unicelulares ou pluricelulares, ou seja, dentro desse reino eu vou encontrar seres que são unicelulares, que possuem apenas uma célula, e eu vou encontrar seres que são pluricelulares, como é o caso aí do que eu mostrei anteriormente, os cogumelos. Eles também são eucarionte. A gente aprendeu que o único reino que é procarionte é o reino Monera. Depois do reino Monera, todos os demais reinos são eucarionte. Reino Fungi é um exemplo de um reino eucarionte. Eles são heterótrofo, eles não realizam fotossíntese, eles não realizam quimiossíntese, eles precisam se alimentar, eles precisam adquirir energia. Para conseguir energia, eles precisam de outros seres vivos, assim como os animais. A diferença dos animais é que eles são heterótrofos por absorção. Eles não possuem um sistema digestório como os animais possuem. A substância de armazenamento é o glicogênio. Cada ser vivo, cada grupo de ser vivo tem uma substância de armazenamento. E no caso deles é o glicogênio. No caso das plantas é o amido. Os animais também armazenam glicogênio. Então, a substância de reserva desse grupo é o glicogênio. Eles possuem parede celular, que é uma estrutura que vem depois da membrana plasmática, que confere aos fungos mais proteção. A reprodução desse grupo pode ser sexuada ou assexuada. Nós vamos dividir esse grupo em três grandes características. Nós vamos dividir os fungos aí em grupos. Nós temos as leveduras, os bolores e os cogumelos e as orelhas de pau. São esses que a gente vai falar nessa aula. Aqui, o primeiro que eu vou falar com vocês é da levedura. A levedura, ela faz parte, ela está presente no nosso dia a dia, é microscópica, a gente não consegue ver a olho nu, mas a gente convive com esses fungos todos os dias. Então, quando você come um pão, nós temos lá o fermento biológico que participou desse processo. Então, aqui, ó, comendo pãozinho, fermento biológico. Na produção de queijo, nós temos o queijo gorgonzola, nós temos alguns queijos que usam fungos na sua produção. Nós temos alguns leites fermentados, vinagres. Então, nós temos vários produtos no nosso dia a dia que utilizam essas leveduras, fungos microscópicos que fazem parte do nosso dia a dia. Nós temos também os bolores, que também nós conhecemos muito bem. Eles estão presentes no nosso dia a dia e eles crescem em qualquer substância orgânica. Todos nós já vimos essa cena, nós já vimos um alimento, um pedaço de pão, alguma coisa que ficou em um local e depois você observa, ele cresceu, ele parece esse algodãozinho aqui presente, que são os bolores. Esses fungos também estão bem presentes no nosso dia a dia. Um outro grupo são os cogumelos. Esses cogumelos são macroscópicos, alguns são comestíveis, outros são venenosos, a gente precisa ter muito cuidado. Esse aí é o amanita, que ele tem uma substância tóxica que é alucinógena. Então, para se alimentar, para comer fungos, só quando a gente realmente conhece esses fungos. Mas a gente pode ver o quanto que esse é muito bonito. A aparência dele é bem interessante. E o último aí que eu quero mostrar para vocês é a orelha de pau. Esse a gente vê crescendo e
chamada orelha de pau, porque cresce muito em madeira caída, morta, e essa é uma função importante dos fungos, porque eles são decompositores. Enquanto ele está aqui nessa madeira, ele está decompondo essa matéria orgânica e está devolvendo para o ambiente matéria inorgânica que vai ser utilizado pelos vegetais. E aí fecha um ciclo importante para a manutenção da vida no planeta. Então, os fungos fazem parte dos decompositores, tanto os cogumelos quanto as orelhas de pau, os bolores. São fungos que participam desse processo de decomposição, transformando a matéria orgânica em matéria inorgânica. E essa matéria inorgânica é utilizada pelos vegetais para o seu crescimento. Então, espero que vocês consigam entender um pouquinho. E aí vocês vão lá no livro. Tudo que eu mostrei aqui, que eu falei aqui, está no livro didático. Façam as atividades que estão lá propostas, tá bom? E bom aprendizado, bom dia para vocês.